Há quase 20 anos foi lançado o maior programa público de acesso ao ensino superior, o ProUni, e a iniciativa foi inspirada na experiência da PUC-Rio com seu programa de bolsas de estudos, que permitiu o acesso de milhares de jovens à universidade. Economista formado pela PUC, o professor Augusto Sampaio esteve à frente da vice-reitoria comunitária por mais de 3 décadas coordenando o programa. Agora, com meio século de vida dedicado à instituição e sempre muito querido e admirado pela comunidade, ele está deixando o cargo. E é com ele que a gente vai falar agora. Professor, que avaliação o senhor faz desse período à frente da vice-reitoria e do programa de bolsas? Ontem eu estava pensando sobre avaliar esses 30 anos, né? Eu falei, poxa, como é difícil, né? Avaliar 2 anos, 5, mas 30, né? A gente pensa em tantas coisas. Agora, realmente, isso que você mencionou, eu diria que é o carro-chefe da nossa gestão, né? Nossa, porque não fui só eu, né? É um sonho antigo. A PUC sempre teve as portas abertas para quem não, né, para as comunidades, mas não chegava aqui, ninguém chegava aqui, né? Eu me lembro quando eu era estudante da PUC, isso daí na década de 60, me lembro de um aluno negro na psicologia. Depois da década de 70, eu já professor, eu estou me lembrando de um negro na geografia, que não terminou o curso até esse rapaz. Ele era músico e foi se dedicar à música, né? E, enfim, a PUC era vista na sociedade carioca, acho brasileira, como a universidade de ricos e, né, riquinhos e riquinhas, né? As emissoras de TV, quando queria apresentar um casal jovem namorando, né? O rapaz de alta classe social e a moça também, filmava, sempre pedia para filmar nos pilotis da PUC, né? Mas aquilo não sabia como, enfim. E quem me ajudou muito, quem me formou muito essa responsabilidade foi uma professora chamada Lélia Gonzalez. A professora Lélia Gonzalez era uma professora negra, antropóloga, doutora, se não me engano, pela USP, né? Que foi nomeada diretora do Departamento de Ciências Sociais, com quem nós conversávamos muito, muito, né? E quando eu fui nomeado vice-reitor comunitário, nós almoçávamos sempre no IAG, tinha um restaurante ali, e ela disse, Augusto, agora você é vice-reitor comunitário, né? A bola está com você. Aí eu falei, então, eu falei assim, eu vou rezar para que Deus me ajude, busque uma solução. Falei para ela, porque ela era uma pessoa negra, era a religião, né, africana, então eu disse, olha, você fala com seus orixás também para me ajudar, ainda brinquei com ela. Né? Uma semana depois ela morreu, sabia? Morreu de infarto e 10 dias depois, o padre Laércio Dias de Moura, que era o reitor, me chama e o senhor Augusto recebeu essa carta da CRB. CRB é a Conferência dos Religiosos do Brasil, que naquela época era o presidente da CRB era um jesuíta, um sacerdote jesuíta. E era uma carta em que o presidente da CRB ele perguntava se a PUC podia ajudar num projeto de um frei franciscano, o frei Raimundo Davi, né, que tinha um trabalho na Baixada Fluminense. No fim de semana eu fui lá, combinamos, eu fui com a professora Luiz Helena, me acompanhou, e eu fiquei muito bem impressionado com o trabalho dele. Ele criou, na época o Guarani do Cafro, era o PVNC, Pré-Vestibular para Negros e Carentes, né? E preparava os estudantes para prestar vestibular, né? Gostei muito do projeto. Aí, na segunda-feira, fui falar com o padre Laércio, disse, olha, parece sensacional o impacto que me causou até eu vir numa comunidade lá, aquele curso, todo mundo estudando, trabalhando, enfim. Aí o palestra disse, olha, vamos apoiar, mas pelo critério do mérito, ele falou, né? Isso, passar no vestibular, né? E, bom, aí começa, falei com o Frei Davi, primeiro vestibular, entraram 12 alunos, né? A maioria para serviço social, 2 para filosofia, se não me engano, e aquilo começou, né? Começou a crescer, nós já tínhamos mais de 1000 alunos, né? Quando nós estávamos lá em Brasília, né? Nós relatamos isso, estava eu, o professor Adair Rocha, tinha o professor da UERJ conosco, não me lembro o nome, e se não me engano o professor Alfredo Jefferson, que era coordenador
da CCE aqui na PUC, do curso de extensão, né? E o ministro da Educação na época era o Tasso Genro, e o secretário executivo é o Haddad, que é o atual ministro da Economia, né? E conversando com o Haddad, ele disse, olha, isso inspira o MEC a fazer uma coisa nessa linha para as universidades comunitárias, né? E nós criamos as bolsas de ação social naquela época, né? E alguns anos depois, então, surgiu o ProUni, né? Isso que eu digo, falam que o ProUni foi uma inspiração no exemplo da PUC, né? O que é uma bolsa de ação social? Hoje a gente chama de bolsa filantrópica. É uma bolsa destinada a um aluno, né, que é um jovem ou uma jovem, né, cuja renda familiar per capita média é no máximo, é um salário mínimo e meio. Então, pessoas muito pobres, né? Isso com comprovação de documentos, de modo que isso aí foi uma coisa espetacular. A PUC disparou, né? Porque a PUC, por ser uma entidade filantrópica, uma universidade comunitária, ela tem sim que dar um número de bolsas para pessoas de baixa renda. Porém, a universidade vai além disso. O número de bolsas que nós chamamos hoje de bolsas filantrópicas, 100%, que é 100% de bolsa, ultrapassa esse limite, né? Então, eu acho que isso realmente foi um sucesso. Aí, detalhe, agora, esse ano, completam 30 anos porque isso começou um ano depois, né? Logo depois que eu entrei para a vice-reitoria, né? Dessas bolsas de ação filantrópica, mas são bolsas, e os alunos vão publicar os egressos desse grupo, alguns até com doutorado, e vão publicar um livro em que eles contam essa experiência e mostram, inclusive, as médias, né? Há uma comparação, que a média, com dados da universidade, que a média desses bolsistas, né, na maioria dos cursos, é pouca coisa, mas é ligeiramente superior aos demais alunos, de modo que isso, eu acho, para a PUC, né, para uma universidade que tem um compromisso, que tem uma identidade de missão, eu me sinto orgulhoso de ter participado disso, né? E detalhe, com muita esperança também, né? Eu acho que, pelas conversas que eu tenho tido com o nosso atual reitor, ele está sempre preocupado com os jovens pobres, de modo que, com certeza, esse programa vai ser melhor, vai ser aperfeiçoado ainda, né? Então, é isso que eu tenho a dizer, mas foi uma experiência que me causou um grande impacto, porque eu me senti muito bem com isso também, né? Porque o que a gente quer... Eu fui um aluno bolsista, né? Não que eu fosse um aluno pobre, né? Mas por questão de família, enfim, eu passei para a PUC, chegou o final do ano, não tinha como pagar, né? Procurei, enfim, aí a minha história é bem complicada, mas falei com o diretor do meu curso, na época, da Escola de Sociologia e Política, que era o Padre Ávila, né? O Padre Ávila me deu uma bolsa integral aqui na PUC, de modo que eu sei o quanto é importante para quem quer estudar, que tem esse sonho, né, ter uma bolsa garantida. Muito bom. Perfeito, muito bacana. Bom, quem ocupará interinamente o posto do professor Augusto é o professor Renato Calado, que é assessor do professor Augusto e coordena o setor de educação física, subordinado à vice-reitoria comunitária. Professor Renato, bem-vindo. Como foi trabalhar com o professor Augusto ao longo desses anos? Eu acho que é um privilégio para mim, mas para toda a universidade também, né? Eu tive a oportunidade de aprender sobre a história da PUC, os valores de uma universidade comunitária, a resolução de grandes problemas, mas eu acho que o que me impactou mais foi como o professor Augusto acolhe as pessoas, né? Muitas vezes uma pessoa vulnerável, triste, entrava na PUC, né, na vice-reitoria comunitária, e ele, com uma palavra de esperança, um abraço, um sorriso, vi muitas vezes uma tristeza virar uma alegria, né? Então, acho que isso é o que mais me impactou, e eu espero, professor, que a gente continue contando com a sua experiência para sempre ter essa troca e poder acolher todos os alunos da PUC, funcionários, terceirizados. Legal. Bom, quem está conosco aqui também é o reitor da universidade, Padre Anderson Antônio Pedroso. Reitor, que legado o senhor considera que o professor Augusto deixa para a universidade nesse tempo dedicado à instituição?
É uma pergunta, assim, que, na verdade, acho que eu, como reitor sozinho, não poderia responder, né? Acho que a comunidade vai responder, porque o professor Augusto está aqui, né? A figura do professor Augusto é uma figura que fala do que é a PUC no mais, na sua essência, né? Então, ele acabou de falar sobre o programa de bolsas, esse acolhimento dos estudantes, né? Essa inclusão social. Então, essa é uma faceta, mas tem outras também, né? Acho que o Renato disse bem, a questão do acolhimento, né? Então, eu diria assim, o acolhimento em primeiro lugar, né? Porque acolheu algo que a vida trouxe, né? Acolheu estar na PUC, acolheu o pedido do reitor da época, que ele fosse o vice-reitor comunitário, acolheu o que eu acredito que Deus colocou também na frente dele, essa história de visitar uma comunidade onde o Frei Davi fazia um trabalho e acolher a vontade de Deus, né? Os jesuítas, a gente fala muito disso, de Deus, ele fala na vida, ele não fala uma voz que a gente ouve, não, ele fala na vida. Você vê uma situação de injustiça, você vê uma situação de... É quase que ele dizendo, é você agora, né? Faça comigo, faça por mim, enfim, faça comigo, né? Então eu acho que é o acolhimento de pessoas, mas também da vontade, né, de Deus e o acolhimento de uma comunidade, né? Então o legado, acho que do Augusto, não digo assim que foi, mas né? Continua, porque ele vai continuar com a gente. Primeiro esse acolhimento das pessoas, das situações e da missão da PUC. O que a PUC precisa, né? E aí eu posso falar em nível assim, mais pessoal, né? Eu também fui acolhido pelo Augusto, né? Quando eu cheguei, fui acolhido por ele deu o abraço que muita gente, né, sentiu e compartilhou a esperança, o sonho, né? Então fui apresentado para o Augusto e em alguns momentos a gente conversou, sonhou junto também. No primeiro ano foi o Conselho de Identidade e Missão, aí fui entendendo também várias coisas. Então acho que eu me senti acolhido e como o Renato, a gente aprende muito convivendo, né, com o Augusto, capacidade que ele tem de resolver conflitos e de conversar com as pessoas, de aceitar o diferente, né? É um caminho até eu diria assim, que a gente aprende a ser uma pessoa mais aberta também, né? Então acho que é um legado assim pessoal e comunitário, né? Uma coisa que eu acho importante do legado dele é a missão, né? O Augusto, ele compartilha a missão, né? Então eu não vejo o Augusto paradinho, o velhinho de pijama, né? E não é Augusto, né? O Augusto é a missão. Então quem ama o Augusto, quem conhece, quem tem uma história com ele, sabe que é um homem de trabalho, de missão, e ele não está deixando um posto, né? Porque já era previsto, né? Com o tempo. Eu pedi para o Augusto, fica mais, né? Um pouco mais para me ajudar, como pedi para outros vice-reitores. E ele ficou e sempre esse sim à missão. Então, quem conhece o Augusto, compartilha com ele a missão, né? Acho que ser amigo do Augusto, no fundo, é estar envolvido na missão, né? E o legado dele vai ser esse, a gente continuar, ser acolhedores, né? Capacidade de acolher as pessoas, as demandas, o que Deus pede para a gente hoje, o que a PUC precisa, a comunidade precisa, mas também compartilhar a missão, ser pronto a arregaçar as mangas e o que a PUC precisa hoje, né? E hoje a PUC precisa continuar esse caminho, né? Eu tive há menos de uma semana uma reunião com o que o Haddad era na época, né, do Augusto, hoje com a secretária do ministro da Educação. Eu tive essa reunião, fui um dos 12 reitores que foi escolhido para participar dessa reunião. E o tema foi ProUni. O ProUni precisa se reinventar, depois de uma história de sucesso, mas precisa se reinventar, precisa ser repensado, e nós pedimos isso para ele, porque o contexto mudou, o Brasil mudou muito, né? O jovem precisa de... Uma coisa não mudou, o jovem pobre continua sendo excluído, né, de oportunidades. Isso, infelizmente, não mudou no Brasil. Então, a gente precisa de um ProUni mais fortalecido, repensado, né? Então, eu fico assim até feliz, porque eu tenho uma ideia da história
para mim a história não é circular, ela é espiral, né? Então o Augusto passou por esse tema, agora dá uma volta, a gente passa de novo por esse tema de inclusão do jovem pobre, só que em outro nível. E quem fez esse nível subir como uma espiral foi o Augusto, né? E quando eu digo Augusto, quero dizer, como ele mesmo disse, toda a trajetória da comunitária aqui dentro, né? Da PUC e para fora da PUC, né? No caso, uma política pública nacional. Então a gente está na espiral, né? Subiu um pouco porque houve alguém e várias pessoas com ele que assumiram a história, que entenderam essa é a missão agora. Então agora nós estamos num outro momento de outras pessoas com força, com juventude, com ideal e mais do que tudo isso, com o coração, né, assumirem a missão para que daqui a alguns anos dê mais uma volta e subir um pouco mais, né? Então uma visão histórica também assim de que nunca vai acabar. E acho que ele sabe mais do que todos nós, ele é um poço de sabedoria, que os problemas nunca vão acabar, mas eles podem ser diminuídos, sobretudo para quem sofre mais, que são os pobres, né? Eu pedi para ele e para todo mundo que me ajudem, não a ser um ótimo reitor, não, que me ajude a não errar com os pobres, porque eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem que garantir políticas públicas e políticas da universidade que possam fazer da PUC ser o que ela tem que ser, uma universidade comunitária, inclusiva, que dê oportunidade, né? Então acho que é isso que a gente tem como missão e que eu sinto como missão. E o Renato, né? Quando a gente começou a conversar, né? O Augusto falou, bom, chegou o momento, etc. O Renato é a pessoa que o Augusto indicou, né? E eu, com toda a tranquilidade e segurança, aceitei, claro, né, e indico, né, porque agora começa todo um processo, a gente vai fazer um tempo de transição, de experiência, né, então o Renato é a pessoa que a comunitária pode contar, porque é de dentro, conhece, né, para poder assumir interinamente. Não quero adiantar muito, mas em primeiro lugar, o Augusto não vai embora, nem que ele quisesse, a gente manda buscar, mas assim, a PUC é a casa do Augusto, né? Então ele vai continuar como assessor especial. Isso, o que é assessor especial? Bom, é uma carteirinha assim que é um passe livre, né? Ele vai... Tem trabalho aí, gente. Tem trabalho. Ontem mesmo já mandei um áudio para ele e falei, olha, tem essa missão concreta, então não vai ser um assessor para dar opinião, não, vai ser um assessor para trabalhar no chão de fábrica, como ele sempre fez. Então a gente vai contar com o Augusto no dia a dia e também com uma função até mais transversal, porque ele cuidava mais da comunitária. Agora ele vai poder ajudar em vários setores da universidade, mas com missões também específicas, né? Então, Augusto, se prepara aí que, né, talvez um descanso, não sei, uma viagem, pode descansar um pouquinho se quiser. A gente não consegue colocar muitas férias, não. Ele vai querer estar logo, mas certamente vai ter muito trabalho, muito desafio. E eu fico muito feliz que a comunidade também possa contar com o Renato e a gente vai trabalhar junto, né, com muita alegria. A vida ela continua, né? E eu acho bonito a gente fazer essa passagem assim, serena, com pessoas de confiança que aprenderam com ele, e o legado vai ser continuado pela nossa comunidade PUC. Obrigado. Com certeza, reitor. Professor Augusto, para a gente já encerrar, que desafios o senhor considera que a universidade tem no caminho da inclusão social? Bem desafio aí. Gostei dessa imagem do reitor da Espiral, porque uma vez iniciado esse programa, começou a funcionar. Eu me lembro que um dia chega à minha sala, até um crédito para o nosso departamento aqui, o professor Sérgio Bonato, que já faleceu, né, professor de comunicação, com o padre Javier Enciso, que está com 100 anos, completou 100 anos. Né? E eles colocaram o seguinte, Augusto, a dispensa de pagamento de anuidade, né, não permite que um jovem frequente a universidade, né? Transporte, alimentação, né? E foi por ideia do padre Javier com o Sérgio, o Sérgio Bonato, né? Criar o FESP, que é Fundo Emergencial de Solidariedade da PUC, que foi pensado com contribuições de professores e funcionários, né?
eu desconto lá um pouquinho do meu salário todo mês, as pessoas... Mas, de repente, a universidade, para quê? Transporte, porque agora o morador do município do Rio tem o Vale, né, o Vale Transporte. Naquela época não tinha, né? Então, e fora do Rio, quem mora na Baixada também tem que pagar. E alimentação, né? Então, isso daí começou, foi crescendo, até que chegou uma hora que não dava mais, o dinheiro não dava, né? Então, parte o que o aluno paga, o aluno, no estacionamento, é destinado a manter esse fundo, né? Que ainda vai ter que ter um reforço, porque atualmente nós temos 1.100 alunos, 1.100, tem 300 que a gente não deu ainda para, não conseguimos ajudá-los, né? Mas, enfim, cada dia uma ideia, cada dia uma ideia. Acho que o desafio é aperfeiçoar cada vez mais isso, né? Hoje, a própria universidade criou uma série de coordenações, o SICOM, né? Tem lá a RAI, Rede de Apoio ao Estudante. A ideia é que cada vez mais os alunos tenham da universidade uma ajuda maior, né? Porque quando a gente conversa com esses alunos, são muitos problemas, né? A gente fica... E, em detalhe, isso é uma coisa que me orgulha muito da PUC, sempre atenta a esse tipo de como a gente pode melhorar. Veio a pandemia, né? Então, esses alunos com esse perfil do ProUni e o computador, né? E um laptop, uma coisa. Então, começou com a iniciativa de um professor, aí a universidade comprou esse programa, né? E durante a pandemia todos receberam. Nós tivemos a preocupação de entregar na casa do aluno, né? Nas comunidades. Então, foram 700 computadores, foram distribuídos, enfim. De modo que cada vez mais a gente está, né? Porque quando a gente pensa numa família, e boa parte do número, eu acho que talvez 50% desses alunos, a renda familiar per capita é bem inferior a meio salário mínimo. Então, nas formaturas, a alegria que a gente tem quando vê aqueles jovens, a primeira pessoa de uma família que se diploma, que recebe um... Então, aquilo, né, eu acho que a espiral está funcionando, gostei da espiral. O Renato é jovem, deve estar imaginando coisas também, de modo que, agora, né, eu acho que o que me orgulha e me dá uma alegria estar na PUC é esse, né, uma universidade que tem uma série de desafios financeiros, sim, porque, né, muita coisa, ela não perder, né, esse olhar, né, para esse público de jovens, de meninas e meninos pobres que sonham. Agora começou, né, olha a espiral. Tem o pré-vestibular da pastoral agora, né, uma coisa espetacular. Enfim, a gente está cada vez mais, então a espiral não para. Isso que eu gostei da espiral. Né? A gente vai crescer mais ainda. Né? Daqui a 30 anos o Renato vai dar um depoimento, eu tenho certeza. É isso daí, tá bom? Mas realmente, eu acho que um carro-chefe, foi muito bom, parabéns para vocês pegaram um tema específico, para 30 anos é tanta coisa, né? Mas certamente, eu acho que o maior legado, como disse o reitor, foi essa, né? Foi a oportunidade de participar da criação de um programa de inclusão social que dá orgulho para o Brasil, eu acho, né? E mostra que a identidade e missão da universidade, né, está de olho com essa dimensão social importante, né? Então, aqui agora, detalhe, outra coisa importante é que o critério é mérito, o aluno é bom aluno, entendeu? O aluno, de 2 em 2 anos, a gente faz uma avaliação das bolsas, o aluno que teve 2 semestres seguidos com baixo rendimento, ele tem um corte de bolsa. Então, é uma coisa bem... Claro que a gente acompanha com muito cuidado, e às vezes é um problema de família que a gente vai atender, enfim, a nossa assistente social, de vez em quando, vai à casa de aluno que tem um problema complicado de família, enfim. É muito bonito o trabalho, dessa parte muito bonito. Perfeito. Professor Augusto, muito obrigada. Professor Renato, reitor Padre Anderson, muito obrigada pela entrevista. Giovana Caselato, para o canal da TV PUC Rio no YouTube.